9h15, estamos de volta aqui com o Jornal Gente, abrindo espaço agora para o jornalista da Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan. Zaidan, bom dia. Olha, na chamada aqui desse bloco, o Pedro Campos passou uma missão para você, meu amigo, que eu não queria estar na sua pele. Porque, pela complexidade do que está acontecendo agora no Oriente Médio e, às vezes, a pouca intimidade que nós aqui no Brasil temos com esses assuntos, tem muita gente que olha e fala, meu Deus do céu, não consigo entender o que é que está acontecendo, qual é o tamanho disso, qual é a possibilidade de que esse conflito fique maior. Então, Zaidan, tá com a palavra aí e a sua lição de casa agora ao vivo aqui no Jornal Gente. Bom dia. Olá, Thaís. Saudação a todos vocês. O que está acontecendo não é inédito, né? Israel já invadiu o Líbano outras vezes. Israel ocupou as montanhas de Sheba em 67. Israel invadiu o Líbano em 78. Israel invadiu o Líbano em 82, quando houve, inclusive, o massacre do campo de Sabra e de Shatila pelos falangistas do Exército do Sul do Líbano, maronitas, apoiados e protegidos por Israel naquele massacre. Palestinos que viviam em acampamentos, por isso acampamentos de Sabra e Shatila, os campos de refugiados de Sabra e Shatila. 2006, então não é inédito, o Líbano não tem um exército capaz de se defender de ninguém na região. O exército do Líbano, ele é basicamente uma força militarizada. Os Estados Unidos armam o exército do Líbano basicamente com armas de defesa pessoal. Então, eles não têm a menor possibilidade de resistir às ações de Israel. E aí o Hezbollah, que se formou exatamente quando houve a ocupação em 82, a invasão em 82, e os massacres de Sabra e Shatila, o Hezbollah, ele recebe armas do Irã. Então, ele tem uma capacidade militar superior ao do exército libanês. Isso é indiscutível. E além de ser uma força política, tem 15 parlamentares lá no Congresso libanês. O fato é que na região, quem tem poderio militar para enfrentar Israel, dos países árabes, o Egito é o mais bem equipado. O Egito, inclusive, é um dos países que mais recebem armas dos Estados Unidos, compram armas dos Estados Unidos. Mas, primeiro, o Egito tem convivência pacífica com Israel, não é? Desde o final dos anos 70, desde os acordos de Camp David, que levaram, inclusive, ao assassinato do Anwar Sadat. O Egito, além disso, sabe que a sua principal preocupação, o governo militar, a sua principal preocupação é com as forças islâmicas dentro do Egito. É bom lembrar que o atual governo, embora tenha passado por uma eleição, mas antes disso, houve um golpe contra o Mohamed Morsi, com a ajuda dos Estados Unidos. Então não interessa para o Egito um confronto com Israel. Dos outros países árabes, nenhum tem capacidade militar para enfrentar Israel. E há 2 países não árabes que têm essa capacidade: o Irã e a Turquia. A Turquia, ela faz parte da OTAN. A Turquia precisa de uma relação razoavelmente estável com o Ocidente. E hoje, o Erdogan tem problemas internos demais. A última eleição regional não foi boa para seu partido. E seria uma aventura e tanto, inclusive do ponto de vista político, enfrentar Israel, partir para um confronto militar com Israel. A Turquia tem essa capacidade militar, mas não o fará. E o Irã seria um grande problema para Israel, militar, se eles tivessem uma fronteira comum. Porque o Irã tem superioridade em infantaria e em blindados. Só que eles não têm fronteira comum. Então, para o Irã usar tropas de infantaria e blindados contra Israel, o Irã precisaria que essas tropas e esses blindados atravessassem o território do Iraque
o território da Jordânia, ou então teriam de ir pela Síria. E, claro, durante o caminho, já seriam alvo da aviação israelense. Eles não têm fronteira comum. Seria um grande problema militar para Israel se houvesse essa fronteira comum. Não existe. E até por isso, Israel sempre ataca posições iranianas na Síria. Israel receia que o Irã tenha uma posição militar importante na Síria, porque aí haveria essa fronteira comum. E, além de tudo isso, há a questão de fundo, que é a questão palestina. Ora, tanto o Hamas quanto Israel, quanto o governo de Israel, nenhum deles quer aquela solução que é usada como um mantra, né? Que é 2 estados, convivendo pacificamente, lado a lado. O Hamas abomina a ideia de 2 estados. E o governo israelense abomina a ideia de 2 estados. Então, a situação atual, ela simplesmente inviabiliza essa fantasia. Mostra para todo mundo que é uma fantasia que continua sendo usada como um mantra. Pergunte ao Lula, qual a solução? 2 estados. Pergunte ao Xi Jinping, qual a solução? 2 estados. Pergunte ao Biden, ou ao Trump, ou a Kamala Harris, qual a solução? 2 estados. Cinismo. Cinismo. Porque essa solução está enterrada. Enterrada. Militarmente, Israel, pois, está numa posição tranquila, já que o Irã só poderia atacá-lo com foguetes, uma operação por terra, além de gigantesca, ela teria de contar com o apoio do Iraque para que eles atravessassem o território iraquiano, e, além de tudo isso, há o apoio dos Estados Unidos. O Irã sabe que qualquer ação militar contra Israel colocará os Estados Unidos na guerra, e os Estados Unidos querem muito que isso aconteça. Eles querem a oportunidade para atacar o Irã. Eles sonham com essa oportunidade há 45 anos, desde a Revolução de Fevereiro de 79, a Revolução de Khomeini. Eles sonham com essa oportunidade. Então, o Irã foi instigado, foi forçado a tomar uma posição. E toma uma posição muito tímida, porque ele sabe que a defesa aérea de Israel é formidável. A defesa antimísseis é formidável. Funciona quase à perfeição. Quase à perfeição. Né? Ela não é hermética, portanto não é perfeita, mas funciona quase à perfeição. Capaz de anular 90% dos projéteis atirados. Então, o Irã, inclusive, assumiu essa posição na ONU. Não, para nós o assunto está encerrado, a não ser que haja uma resposta de Israel. Aí seremos obrigados a uma tréplica ainda mais dura. Mas essa conversa se arrasta há meses. Então, militarmente, Israel não se vê ameaçado. Invadir o Líbano. A única resistência é a do Hezbollah. Ontem morreram 8 soldados de Israel. Porque a ação por terra não adianta você achar que não terá perdas. Você terá perdas. Não é? E, enquanto isso, aquilo que os Smotrich, os Israel Katz, essa gente que forma o governo Netanyahu, sonha, está acontecendo. Eles estão devastando Gaza e alimentam a ideia de que a população de Gaza seja deslocada da região. À força. Tanto que o rei da Jordânia foi à ONU dizer o quê? Nós não aceitaremos um deslocamento forçado de palestinos para a Jordânia. Então, a situação não vai se alterar drasticamente. Muita gente continuará morrendo, inclusive crianças. E quando a gente enfatiza crianças, não é para provocar um efeito sentimental. É para dizer que civis estão sendo atacados. São crianças, não são guerreiros. Atacar o Hezbollah é legítimo. E insisto, o Hezbollah não fica chorando, estão me atacando. Ele espera ser atacado. É uma organização primordialmente militar, embora também política e civil. Mas o problema é que os ataques são indiscriminados. Hospitais, prédios residenciais. 2 brasileiros, 2 crianças brasileiras morreram. Não tinham nada a ver com o Hezbollah. A mesma coisa em Gaza.
O Hamas foi duramente atingido, como o Hezbollah. O Hezbollah está sendo atingido como nunca. Só que são efeitos colaterais. Os ataques são primordialmente contra civis. Gaza está sendo destruída, devastada. E a mesma coisa se dá no Líbano de novo. E nada acontece a não ser o cinismo dos Estados Unidos. Estamos preocupados. Que nada. Muitas das bombas que matam crianças na faixa de Gaza e no Líbano são fabricadas nos Estados Unidos. E esse cinismo permanecerá com Kamala Harris, com Trump. Nada mudará. Esse é o Cláudio Zaidan, que trouxe para vocês aqui explicação do que está acontecendo no Oriente Médio de uma maneira diferente daquela que você encontra por aí no noticiário. Zaidan, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente. Até a semana que vem. Um abraço, até a próxima. Obrigada, Zaidan. Jornal Gente que segue no ar a partir de agora pela Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Você fica na companhia do Manhã Band News.